Será que o mercado realmente ignorou a versão ao risco do Banco Bradesco e chegou a hora da virada? Afinal de contas, após a apresentação dos resultados do segundo trimestre, as ações dispararam 8%. E sabemos que o Luiz Barsi é um dos grandes defensores do IB Brasil e que tem investido na resseguradora. E que, aliás, também nos últimos 5 dias tem valorizado mais de 50%. Então, quanto será que vale a fortuna do Luiz Barsi no IB Brasil após essa incrível valorização e por quê? Já Vale, o Rio Tinto e a BHP enfrentam dificuldades no mercado, com a fraqueza do mercado chinês e que está impactando o preço do minério de ferro, além de avaliar se o Acordo de Mariana pode impactar nos próximos pagamentos da companhia. Em relação à expectativa do mercado, a CSN Mineração deixou os analistas de boca aberta, com esse lucro de 1,5 bilhão de reais no segundo trimestre, que representou uma alta de 170%, onde as expectativas de mercado eram de cerca de 500 a 600 milhões de reais. E a Itaúsa teve lucro recorrente de 3,64 bilhões de reais e ainda por cima anunciou 1,4 bilhão em pagamentos de dividendos em forma de JCP. Inclusive, o próprio diretor-presidente da companhia revelou sua estratégia para pagamento de dividendos. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar falando sobre esse assunto que pode afetar tanto a Vale, o Rio Tinto e a BHP. Na verdade, já está afetando por conta da fraqueza do mercado chinês, que tem demandado cada vez menos do minério de ferro e com isso o preço da commodity tem caído forte no mercado global. O ponto aqui é que o mercado de minério de ferro está em alerta devido à fraqueza da economia chinesa, o que tem gerado preocupações sobre o desempenho das principais mineradoras globais, como a Vale, além também da Rio Tinto e da BHP. Se observarmos o que tem acontecido com o preço do minério de ferro aqui no futuro da commodity, considerando o médio prazo, ou seja, o semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E nesse caso, podemos dizer que ela chegou a bater abaixo dos 100 dólares. No momento que eu estou gravando o vídeo, cotada a 96 dólares e 20 centavos. E isso tudo tem a ver com o excesso de oferta de minério de ferro e os cortes na produção de aço na China, que consome metade do minério de ferro mundial e que, devido à baixa demanda, acaba pressionando os preços para baixo. Do lado dos impactos setoriais, temos que a siderúrgica sofre também com o mercado imobiliário chinês, esse que sofreu retração de 10% até julho, e o desempenho fraco do setor de infraestrutura também tem impactado negativamente os preços de minério de ferro. Então, por um lado, o insumo principal da siderúrgica está mais barato, mas em contrapartida, a competitividade do mercado está altíssima devido à baixa demanda. E é por isso que a produção de aço acabou desacelerando e as exportações chinesas de aço também foram afetadas. Então, de maneira muito resumida, quais são as perspectivas do mercado agora? De acordo com os analistas de mercado, eles estão estimando que o preço do minério de ferro possa ter uma leve alta até os 110 dólares por tonelada, mas é improvável que retorne a patamares de 120 dólares. Ainda assim, acima de 100 dólares já acaba sendo um bom preço do minério de ferro, pelo menos quando o assunto é a Vale, que tem melhorado muitíssimo a sua eficiência, tanto da operação quanto também da sua governança nos últimos meses. Já o Santander está otimista, projetando um preço de até 130 dólares por tonelada ainda no ano de 2024, e ele se baseia na expectativa do aumento da demanda por aço na China e na Índia também. Os analistas do Santander, inclusive, destacam que a produção de aço na China pode crescer, aumentando a demanda por minério de ferro. Eu ainda complemento que, embora ainda não seja possível traçar uma data para que isso aconteça, mas temos aí vários países em conflitos e que necessariamente, em algum momento, vai precisar ter uma força-tarefa de reconstrução. Nesse momento, provavelmente, a demanda pelo minério de ferro e, por consequência, pelo aço também, deve crescer no mundo. A Vale, por exemplo, registrou um aumento de 3% na receita líquida no segundo trimestre do ano de 2024, atingindo 10 bilhões de dólares, e com uma produção de 80,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual sabe de tudo isso, até porque eu tenho trazido vários conteúdos para falar a respeito da Vale. Recentemente, há cerca de 2 semanas atrás, eu trouxe essa aula a respeito da Vale e dos seus resultados do segundo trimestre. Como vocês podem ver, é um vídeo realmente muito detalhado, com 27 minutos, falando realmente tudo que o investidor precisa saber antes de investir nas ações da Vale. Por isso que ele se chama Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que traz o raio-x das companhias, além de perspectivas, projeções e preço-teto. E mais recentemente, também o Fique Preparado da Bradespar, holding que só tem as ações da Vale, e que, aliás, está com desconto de 30% com um lucro que triplicou nesse período.
E agora falando dos pares da Vale, ou seja, suas concorrentes pelo mundo, como a Rio Tinto, essa empresa relatou um crescimento de 13% no lucro líquido no primeiro semestre. Já a BHP, a produção de minério de ferro, chegou a 259,7 milhões de toneladas nos últimos 12 meses, que foi encerrado em junho deste ano, e representando isso, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. E é por essa razão que, de acordo com o relatório de várias casas de análise e também do Itaú BBA, eles destacaram o desconto em relação aos seus pares parece excessivo, se referindo aqui à Vale, quando compara ela com a Rio Tinto e a BHP também. E agora, sobre o acordo relacionado à Vale. Será que isso pode realmente impactar o dividendo extra que a companhia poderá fazer? Bem, o BOFA, ou seja, o Bank of America, ele fez um cálculo sobre isso, onde aqui ele considerou 3 cenários possíveis para calcular as provisões da Vale. A primeira, considerando a proposta da Vale, que está alinhada com o que já está reservado, ou seja, sem as novas provisões significativas, a proposta do governo exigiria provisões adicionais de 2,5 bilhões de reais e uma proposta, digamos, intermediária, com provisões de 1 bilhão de dólares, que exigiria provisões adicionais de 2,5 bilhões de dólares e uma proposta, digamos assim, intermediária, com provisões de 1 bilhão de dólares. E em todos os cenários, o impacto nos dividendos traria a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários permanecendo viável, mesmo que a dívida líquida da Vale se expanda para menos de 20 bilhões de dólares até o final do ano de 2024. Ainda assim, a avaliação do BOFA, ou seja, do Bank of America, possui indicação neutra para as ações da Vale, considerando o preço-alvo de 13 dólares por ADR, ou seja, as stocks ou as ações nos Estados Unidos, diante da perspectiva cautelosa para o minério de ferro, enquanto o valuation parece justo, de acordo com os analistas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Vale estão aqui cotadas a R$ 56,08. Realmente impressionante esse preço atual das ações da companhia, desvalorizando 1,36% nos últimos 12 meses, com esse PL de graça de apenas 5,22 e um PVP que mostra que a empresa está 24% acima do seu valor patrimonial. Mas o dividend yield continua impressionante, de 12,77% e podendo aumentar. Considerando aqui a média das estimativas dos modelos automatizados do Investing, estão aqui estimando um preço justo de R$ 82,13 por ação Vale 3, ou seja, representando um upside potencial de 47% com um grau de incerteza baixo, e das ADRs, $14,95. E o Bradesco que teve essa virada, onde as ações dispararam 8% após a apresentação do segundo trimestre do ano de 2024, que ao observar as ações BBDC4 aqui na periodicidade semanal, fica fácil de ver que as últimas 2 semanas do Banco do Bradesco realmente houve uma forte alta nas cotações. Apenas na semana do dia 5 de agosto, as ações valorizaram 15,42%, e na semana seguinte, do dia 12 de agosto, mais 2,53%. Eu já tinha trazido anteriormente essas linhas de suporte e resistências de preços para a nossa comunidade, justamente para facilitar o entendimento do acionista ou do investidor em entender quais são as movimentações do mercado. E agora fica fácil de observarmos, realmente, o mercado se empolgou com essa apresentação dos resultados do segundo trimestre e, na sequência, teve ainda um movimento de alta, que está enfrentando uma resistência de preços na faixa dos R$ 15,25 até os R$ 14,88. Claramente, observando aqui, vou até dar um zoom para facilitar a visualização da nossa comunidade, o que aumenta a possibilidade de vermos aqui algumas correções das ações BBDC4, onde a primeira linha de suporte de preços vai ficar nos R$ 14,43 até o final dessa região, nos R$ 13,88. E se realmente isso acontecer, afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva, o que é possível fazer é justamente isso aqui, é estudar e ver quais são as possibilidades mais prováveis. Então, se realmente isso acontecer, seria um movimento natural de uma correção após um forte movimento que aconteceu recentemente nas cotações. Afinal de contas, as pessoas querem colocar dinheiro no bolso, muitos investidores não são investidores de longo prazo e aproveitam para justamente fazer um trade curto de 2 semanas e colocar dinheiro no bolso. E é por isso que as cotações acabam tendo essa dificuldade de vencer determinados patamares e vêm testar patamares anteriores. Ainda assim, o Bradesco trouxe na sua apresentação do segundo trimestre do ano de 2024 resultados que impressionaram o mercado. E é claro, esse aqui é apenas o giro rápido do mercado. Se você quiser que eu traga o Fique Preparado, quadro esse do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das companhias, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto, é só deixar nos comentários abaixo, porque não tem como trazer todos os detalhes apenas nesse vídeo aqui, que tem várias empresas.
E o que o Bradesco mostrou pra gente? Com esse lucro líquido recorrente de 4,7 bilhões de reais, um crescimento de 12% na comparação trimestral, ou seja, segundo trimestre deste ano contra o primeiro trimestre deste ano, o que indica que o banco realmente está começando a iniciar uma tendência de aumento dos seus resultados no curto prazo. Na comparação anual, o banco também cresceu 4,4%. Já no semestral, ou seja, a comparação dos 6 primeiros meses deste ano contra os 6 primeiros meses do ano de 2023, o banco acumulou 8,9 bilhões de reais, trazendo uma diferença de 1,5%. Em contrapartida, o que não chamou ainda muita atenção do mercado é o ROAE, que é o retorno sobre patrimônio líquido médio do período, que é semelhante ao ROI, só que o ROI é um retrato do que aconteceu recentemente, e o ROAE é a média do período. Então, mais sensível esse indicador aqui, mas já está trazendo aumento em relação ao período anterior. Para os analistas do JP Morgan, que é um banco de referência mundial, também comentaram que, embora seja difícil comemorar o retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, o ROI, que acabamos de ver próximo aqui aos 12%, o Bradesco continua apresentando melhorias graduais nos resultados. E para o preço dividido pelo valor patrimonial de 0,8 vezes, em que as cotações são negociadas, consideram o risco versus retorno atraente, à medida que o ROI continua a convergir em uma direção de custo de capital e, portanto, eles estão esperando que as ações se valorizem. E é exatamente isso que estamos vendo. Uma leve recuperação do ROI, que o mercado tanto espera, mas que desde o primeiro trimestre, quem assistiu aqui o Fique Preparado no Ativo Virtual sabe perfeitamente que a alta direção do banco já disse, olha, o ROI só vai ter um crescimento significativo no ano de 2025. Já para Ativo Investimentos, comentou aqui que o Bradesco reportou um resultado bom, acima das suas expectativas, inclusive, ou seja, da própria Ativa, puxado pelo seu negócio principal. Nas palavras deles, o trimestre foi marcado pela melhora no produto bancário, em que o Bradesco não só voltou a crescer de maneira mais consistente na sua carteira de crédito, como o spread melhorou após consecutivos trimestres de queda. Tudo isso enquanto a inadimplência reduziu em meio ponto percentual, atingindo a marca de 4,3%. Com isso, o banco passou a precisar de menos provisionamento e volta da expansão do spread, o que se traduz em margens mais elevadas, porque se reduz a inadimplência, automaticamente o banco precisa provisionar menos dinheiro, como dinheiro perdido, porque são os famosos PDDs, ou seja, as provisões para devedores duvidosos, aqueles que podem dar calote no banco. Então, quanto mais se reduz isso, menos provisões são necessárias, mais dinheiro sobra em caixa e potencialmente mais pagamento de dividendos. Já para a XP Investimentos, também avaliam que o resultado foi positivo, dizendo: outro destaque importante foi a redução do custo de crédito, com a melhora significativa de 29% na base anual. Já o Goldman Sachs comentou que o lucro líquido superou as expectativas deles, com menores provisões e alguns sinais positivos. O Morgan Stanley também comemorou, dizendo que o ROAE de 11,4% ficou acima dos 10,7% previstos pelos seus analistas. Como eu expliquei, realmente esse ROAE teve uma ligeira melhoria em relação ao primeiro trimestre deste ano, e mesmo que tenha sido uma estratégia do corpo executivo do banco em dizer que o ROI só seria significativamente impactado a partir do ano de 2025, baixando com isso a expectativa do mercado, talvez tenha dado um bom resultado utilizando essa estratégia. Mas isso é apenas uma consideração do que poderia acontecer. Como estamos vendo, todas as casas de análise estão trazendo nas suas matérias que o banco trouxe um resultado acima do esperado. E todas elas também estão destacando o ROI ou o ROAE. O Itaú BBA também diz que o lucro do Bradesco veio 7% acima das suas previsões, aumentando 5% no trimestre, e as provisões de crédito caíram 7% no trimestre, levando o resultado final que foi excelente. Para o JP Morgan, a classificação que eles trouxeram é de overweight, ou seja, uma exposição acima da média do mercado, o que equivale a uma recomendação de compra por parte do JP Morgan. Na visão deles, o preço-alvo seria de R$18 por ação. Enquanto isso, o Goldman Sachs e o Itaú BBA reiteraram sua recomendação neutra para as ações BBDC4 e preço-alvo de R$14 para o Goldman Sachs e R$15,50 para o Itaú BBA. Atualmente, as ações BBDC4 estão aqui cotadas a R$14,97, valorizando 5,94%, e com isso fica fácil de observar quais foram as recomendações das casas de análise em relação ao preço-alvo delas. O PL de 12,19 ainda mostra que o banco tem dever de casa para fazer, porque o PL continua caro, pelo menos em relação à média do seu segmento. Já para o PVP, mostra que o banco está 3% abaixo do seu valor patrimonial, mesmo com as recentes altas, e um dividend yield de 8,76%. Vale lembrar que aqui, quando eu estou dizendo que está mais caro, em relação à média dos bancos, também tem que se considerar o benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente
o que o Banco Bradesco entrega para os seus acionistas. Então, ainda está abaixo do benchmark de mercado, que serve como uma linha de base, mas muito acima da média do segmento de bancos, que está com um múltiplo de 7,81. E para você, o que você acha? Deixa nos comentários abaixo, inclusive se você quer que eu traga o Fique Preparado para a gente fazer o raio-x da empresa, trazendo projeções, preço-teto e muito mais. E pessoal, apenas um comunicado rápido. A pré-reserva do Grupo VIP e do Grupo Premium vai acabar no dia 20 de agosto. Então, se você tem interesse em participar, recomendo que você faça a sua pré-reserva logo. Nesse momento, não é necessário fazer nenhum pagamento. Porém, aqueles que fizerem a pré-reserva agora vão receber benefícios ou descontos. O programa de benefícios e descontos, como está na pré-reserva ainda, está sendo definido, mas tudo vai ser fechado ainda no mês de agosto. Então, em breve eu vou trazer mais notícias sobre o encerramento da pré-reserva e início dos grupos VIP. Você pode selecionar entre ações, opções, o conjunto das duas ou até mesmo um grupo premium, onde o chat fica aberto, os demais não ficam. O que é fato é que para fazer sua pré-reserva, eu pedi ao meu time que desenvolvessem essa avaliação, para ajudar a nossa comunidade a entender se o grupo VIP ou o grupo premium pode ajudar, e assim poupar o seu tempo e o seu dinheiro também. Então quem tiver interesse, responda honestamente essas perguntas aqui, porque elas são para te ajudar. Então te espero lá. E agora vamos falar sobre a fortuna do Luiz Barsi, que tem investido no IRB Brasil com as ações IRBR3. Afinal de contas, as ações decolaram 52% em 5 dias. E realmente, podemos ver aqui o IRBR3 na periodicidade semanal, simplesmente na última semana decolou 52,38% na semana do dia 12 de agosto. Sendo que o Luiz Barsi detém aproximadamente 1,2 milhões de ações do IRB Brasil, IRBR3. E até pouco tempo atrás, ele era o terceiro maior acionista individual da companhia, mas desde maio foi ultrapassado pelo senhor Silvio Tini Araújo, que adquiriu 4,1 milhões de ações da resseguradora, ou seja, 5% de participação total. Os dois maiores acionistas da empresa são o Bradesco Seguros, com 15,9%, e o Itaú Seguros, com 11,6%. Mas mesmo assim, o Barsi ainda continua sendo um dos principais acionistas minoritários do IRBR3, considerando a posição de 1,2 milhão de ações ordinárias da companhia e a cotação atual. É fácil estimar então que a fortuna do Barsi apenas nas ações do IRB Brasil gira em torno dos 53,7 milhões de reais. É claro, é muito dinheiro, mas para a fortuna do Barsi, esse não é um valor tão representativo assim. E a considerar o tamanho da participação do Luiz Barsi na empresa, ele continua defendendo a indicação da sua filha, ou seja, a Luíse Barsi, no conselho de administração da companhia, sendo que a Luíse Barsi ela já faz parte do conselho tanto da Klabin quanto da Unipar também. Atualmente, existem recomendações aqui de bancos para o IRB Brasil. No caso do Citi e do BTG Pactual, a recomendação é de compra para o ativo, sendo que, para o BTG Pactual, ele elevou o preço-alvo das ações de R$ 40 para R$ 55. E considerando que as ações IRBR3 estão cotadas a R$ 44,86, realmente é uma alta representativa, mas tem valorizado nos últimos 12 meses apenas 2,56%. Claramente, observando que, apesar de toda essa alta, quem investiu no início dos últimos 12 meses estava sentindo queda no seu patrimônio, mas agora houve uma recuperação de 2,56% em relação a 12 meses atrás. E o PL finalmente ficou ok, de 10 vezes, com o múltiplo do PVP, mostrando que a empresa está 20% abaixo do seu valor patrimonial. E a CSN Mineração, impressionando o mercado, lucrando R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre, uma alta de 170%. E é claro, esse vídeo é o giro rápido do mercado, onde eu trago várias matérias para manter a nossa comunidade bem informada, mas não dá para especializar o assunto em nenhuma dessas empresas, justamente por conta do tempo, senão o vídeo fica muito longo. Então, caso você queira que eu traga um quadro específico para falar de alguma dessas companhias, é só deixar nos comentários abaixo e facilita até se você deixar o código do ativo que você gostaria que eu trouxesse uma análise dedicada, como por exemplo, Fique Preparado, quadro esse do ativo virtual que tem as projeções, preço-teto e também as perspectivas futuras. Mas observando aqui a apresentação dos resultados da CSN Mineração, temos logo nos destaques que a companhia trouxe para o mercado que ela teve o melhor desempenho de produção própria desde o ano de 2016, um aumento no volume de vendas com queda no custo de produção que levou a margem da companhia para 49%, além também do que ela chamou de sólida geração de caixa no segundo trimestre, tendo disponível 1,2 bilhão de reais, sendo esse no ajustado, mas a posição de caixa líquido da companhia no trimestre fechou em 2,8 bilhões de reais, sendo que o endividamento da companhia é negativo, como podemos observar nesse gráfico aqui, com um múltiplo de menos 0,32. Afinal, a disponibilidade total da companhia beira os 12 bilhões de reais. Em outras palavras, dá para pagar todo o endividamento da empresa apenas com a disponibilidade de caixa dela, sendo que a expectativa era de vender mais minério de ferro dentro do mercado interno, mas não foi
isso que aconteceu. A empresa trouxe uma retração na comparação do segundo trimestre com o primeiro trimestre do ano de 2024 em 15,9%, mas o mercado externo cresceu 22,3%. No entanto, se trouxer uma comparação ano contra ano, ou seja, segundo trimestre do ano de 2024 com o segundo trimestre do ano de 2023, houve uma queda combinada entre o mercado interno e externo, 4,1%. A receita líquida caiu 8%, mas na comparação trimestral, houve uma alta impressionante de 18,5%. O lucro bruto também decolou 50,6% e no anual, crescimento de 39,4%. Já no lucro operacional, a empresa decolou também 47,4% na comparação ano contra ano, 44,1% mesmo na comparação com o trimestre imediatamente anterior. E com resultados assim, claro, a empresa está valorizando 34% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 5,27. Teve um spike das cotações depois da apresentação dos resultados, como era de se esperar, e ainda por cima, um PL muito descontado, de apenas 6,25. Ainda assim, um múltiplo acima da Vale. E o PVP, também acima da Vale, 146% acima do valor patrimonial da CSN Mineração, com um dividend yield de 10,45%. E se você acha que vale a pena uma comparação entre as mineradoras, deixe nos comentários abaixo. Afinal de contas, você pode ajudar o Ativo Virtual a direcionar o conteúdo para aquilo que você tem mais interesse em saber. Agora vamos falar da Itaúsa, que trouxe um lucro líquido recorrente de 3,64 bilhões de reais e ainda está informando o pagamento de 1,4 bilhão de reais em JCP. Mas tem atenção aqui, sempre é o pagamento de dividendos. Então vamos aqui falar do relatório da administração desse segundo trimestre do ano de 2024, especificamente a respeito da remuneração aos acionistas. Nesse caso, a empresa está informando que os últimos 12 meses, para quem permaneceu como acionista da companhia, no final do dia 30 de junho de 2024, receberam um montante de 8,7 bilhões de reais em pagamento de dividendos, seja em forma de dividendos mesmo ou JCP, também conhecido como proventos, que aí é qualquer forma de remuneração aos acionistas. O equivalente, então, foi de 84 centavos por ação, bruto, é claro. Afinal de contas, os dividendos são isentos, mas o JCP tem a alíquota de imposto de renda retido na fonte de 15%. E a Itaúsa geralmente paga em forma de JCP porque ela faz adiantamentos programados. Mas isso resultou em um dividend yield de 8,6%. E considerando esta visão, a empresa fez 3 pagamentos de dividendos. Teve o JCP trimestral, que ela sempre faz, no valor de 2 centavos por ação, mas em março a empresa também fez um anúncio no valor de 7 centavos por ação. E mais recentemente, em junho, a empresa pagou pouco mais de 9 centavos por ação, o que trouxe um pagamento de 723 milhões de reais em março, 243 milhões de reais no mês de maio, me referindo obviamente à Datacom, e também 977 milhões de reais aproximadamente com a Datacom do mês de junho. O fato é que todos os pagamentos dos últimos 12 meses totalizaram aqui nos 8,7 bilhões de reais, o equivalente a pouco mais de 84 centavos por ação, e com o fechamento das cotações do dia 28/6 em R$ 9,82, gerou um dividend yield de 8,6% bruto e 7,8% líquido. Mas o diretor-presidente da empresa também trouxe uma visão estratégica a respeito do pagamento de dividendos. De acordo com Alfredo Setúbal, ou seja, o presidente da Itaúsa, ela seguirá com a estratégia de distribuir os dividendos de JCP recebidos pelo Itaú Unibanco, ou seja, com o Itub 4 e Itub 3. E informando ainda, na teleconferência após a apresentação dos resultados, que a redução de dívida é melhor retorno aos investidores que recompras de ações no atual ambiente de juros altos e baixo crescimento econômico. O que faz sentido, ainda mais para o caso da Itaúsa, o modelo de negócio dela, como ela ganha dinheiro e, claro, toda essa valorização no médio prazo que tem acontecido aqui com as ações ITSA 4. Se observarmos apenas aquilo que aconteceu neste ano, as ações da Itaúsa valorizaram 9,46% e nos últimos 12 meses, 24,35%, com um PL interessantíssimo de apenas 7,66%, que mostra que a companhia está 31% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 7,76%, encaixando com a apresentação dos resultados da empresa. Então, a Itaúsa, que trouxe esse lucro líquido recorrente de 3,63 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, teve uma alta de 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, anunciando ainda que vai pagar no dia 30 de agosto de 2024 1,4 bilhão de reais em juros sobre capital próprio, atribuindo principalmente o bom desempenho ao melhor resultado recorrente do Itaú e a melhoria no resultado financeiro
financeiro de maneira geral, que foram parcialmente impactados por menores resultados do setor não financeiro. Setúbal também diz que a holding segue analisando eventuais oportunidades, mas que é muito difícil encontrar uma oportunidade no Brasil que gere um retorno acima de 17%. Então notem que a meta do presidente da companhia realmente é muito elevada. Ele busca aqui acima de 17%, afinal, como holding, ela tem que buscar realmente oportunidades no mercado para continuar crescendo seu portfólio. E adicionando essa complexidade ao que o Setúbal já tinha informado, se torna ainda mais interessante realmente a redução da dívida da companhia. Já em relação à visibilidade do portfólio da Itaúsa, que afinal de contas trouxe nos seus resultados, mostrando cada um deles, e se vocês quiserem, é só deixar nos comentários abaixo, que dependendo do número de pedidos, eu posso trazer um Fique Preparado da Itaúsa, justamente para detalhar cada uma das empresas do portfólio dela, como ela ganha dinheiro e a atual situação de mercado da empresa. Mas o fato que a diretora financeira da companhia, Priscila Toledo, ela informou: temos estudado como dar visibilidade sobre o valor justo de nossos ativos, provavelmente vamos avançar nos próximos trimestres e vamos trazer um disclosure, ou seja, um fato relevante ou um comunicado ao mercado, dando maiores informações sobre o valor justo desses ativos para o mercado conseguir precificá-los adequadamente. Segundo a executiva, ou seja, Priscila Toledo, o valor de mercado da Itaúsa atualmente tem um valor de desconto de 21,1% sobre o valor atribuído pela empresa ao seu portfólio, chegando aos 128,6 bilhões de reais, dos quais apenas a participação do Itaú equivale a 118,3 bilhões. Aliás, esse já foi um dos pontos de crítica a respeito da Itaúsa, justamente por conta da enorme participação que ela possui apenas em um ativo, sendo esse o Itaú. Sem falar agora que esse desconto de holding da Itaúsa está incrivelmente menor do que da Bradespar. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, fatos relevantes e notícias também. E desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.